dia a todos, sejam bem-vindos. O assunto de hoje é de proteínas e aminoácidos. No primeiro momento, a gente vai, obviamente, olhar para os alimentos. Coloca essa imagem bem colorida, bem ilustrada, bem diversificada. Tem uma ideia de que a proteína, assim como os outros nutrientes que a gente abordou, carboidratos, lipídios, proteínas, elas estão presentes em quase todos os alimentos. Proteínas que são importantes no contexto alimentar. Fornecedores de aminoácidos dentro de um objetivo nutricional. Como é bem diversa a presença da proteína e como isso também vai influenciar demais o aspecto de digestibilidade, da absorção dos aminoácidos e depois a metabolização. Então, entre o que é oferecido numa dieta ou numa ração para os animais monogástricos em relação ao que realmente pode ser aproveitado para as suas funções de crescimento, de reprodução, de atividade física ou intelectual, entre outras. Alimentação natural, alimentação industrializada. Essa é uma abordagem bem interessante para a gente começar esse tema. Proteínas de origem vegetal, proteínas de origem animal. Obviamente, não vamos deixar as proteínas de origem microbiana de fora, que elas também têm um papel importante. Vamos lembrar do conceito de proteína. Proteína origina-se do grego proteus, que significa primeiro ou principal. As proteínas são formadas por aminoácidos. Para a nossa abordagem nutricional, o mais importante é com relação à quantidade, ou à disponibilidade dos aminoácidos, para absorção intestinal, que efetivamente vão se tornar disponíveis para metabolização. Então, você já deve ter ouvido falar em proteômica, metabolômica, uma interação nutrigenômica. Basicamente, o que a gente precisa ter em mente? Que os aminoácidos que são os monômeros que vão permitir o seu papel mais importante dentro do conceito biológico de biossíntese, que é a construção e a manutenção orgânica. É importante lembrar que as ligações peptídicas entre aminoácidos vão formar o que a gente chama de proteína verdadeira. Então, são substâncias hidrossolúveis. E essa característica é fundamental e importante para a gente entender como funciona todo o processo de digestão e absorção, e o metabolismo, quando a gente vai fazer a inclusão, por exemplo, de alimentos e de suplementos no programa de alimentação. Então, é importante que vocês se lembrem que a água ela participa intimamente desse processo, tanto de condensação, que é a formação da ligação peptídica, quanto da hidrólise, essa separação entre os aminoácidos, onde a água entra fazendo a estabilidade do aminoácido individualmente. Então, no processo de condensação, você tem uma desidratação para formar a ligação peptídica, enquanto na separação delas, na hidrólise, há o processo de hidratação para justamente liberar um grupamento hidroxila para uma molécula de aminoácido e liberar um hidrogênio para outra, grupamento amino do outro aminoácido, para estabilizá-los e permitir que eles sejam utilizados na sua reatividade, a sua função posterior. Muito bem. Esses são os aminoácidos essenciais para a maioria dos animais. A gente tem aqui valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, lisina, arginina, histidina, metionina e treonina. De mais ou menos 20 aminoácidos que são importantes no contexto nutricional, 10 são considerados essenciais para a maioria dos animais. Isso varia, obviamente, entre as espécies animais, e eu já marquei aqui para vocês a arginina, que a arginina, por exemplo, ela é considerada essencial para aves, enquanto que para suínos ela pode ser considerada semi-essencial, assim como para seres humanos. Por quê? Os mamíferos, mas lá no ciclo da ureia, a ornitina com a citrulina permitem a liberação de precursores ou intermediários metabólicos para a síntese da arginina. Então, a arginina ela passa a ser semi-essencial. Então, numa situação de estresse fisiológico ou metabólico, ou qualquer efeito que possa inibir ou diminuir a síntese da arginina nesses intermediários do ciclo da ureia, então ele passa a ter um contexto de semi-essencialidade. O que é um semi-essencial? O organismo tem capacidade de produzir, mas não é em quantidade ou em velocidade suficiente para atender a sua exigência, a sua necessidade. Então, semi-essencial. Quando o aminoácido é essencial? Quando o organismo não consegue produzi-lo, e tem que ser obtido obrigatoriamente através da dieta da ração. Então, é o caso das aves. As aves têm um ciclo do ácido úrico,
né, que é diferente do ciclo da ureia dos mamíferos, e ele não tem a enzima, né, que é responsável pela transformação de alguns intermediários desse ciclo de excreção de nitrogênio do organismo em arginina. Então, a arginina é essencial para a aves, enquanto para a maioria dos mamíferos ela é considerada semi-essencial, certo? Então, eu trouxe aqui essa ilustração, que é bem interessante de a gente fazer esse espelhamento, né? A gente fazer essa comparação entre a nutrição humana e a nutrição dos animais monogástricos. A comparação entre os aminoácidos que vêm com a proteína dos alimentos em relação aos aminoácidos que vêm com a adição ou inclusão de suplementos que são produtos biotecnológicos. Em sua grande maioria, aminoácidos que são de origem microbiana ou bacteriana. Não esquecendo que os aminoácidos não essenciais, ou seja, aqueles que podem ser produzidos no organismo, também tem que ter uma quantidade mínima na dieta ou na alimentação para não penalizar o aporte de aminoácido essencial, para não gerar uma dupla deficiência, que a gente chama. Então, quando há o pensamento sobre balancear dietas, balanceamento de rações, a gente olha para um aporte mínimo necessário de proteína alimentar, que vai trazer aminoácidos essenciais e não essenciais, e aí faz-se um processo de contabilidade, né, para saber qual é a necessidade de suplementação ou de complementação. Você vai combinar alimentos proteicos, ou se você vai lançar mão de suplementos de aminoácido sintético, ou sintético, entenda-se biotecnológico, para fazer esse aporte completo, né, esse perfil de aminoácidos mais adequado ou proporcional às necessidades, né, do organismo, da espécie animal ou da categoria produtiva que se encontra. Então, eu trouxe aqui para vocês só alguns exemplos, para vocês terem uma ideia. Aqui no cantinho, sem querer fazer propaganda, né, é um suplemento muito utilizado, mas aí mostrando para vocês, por exemplo, como que agregar valor, né, agregar informação no produto, como seria um texto de marketing envolvido, por exemplo, num aplicativo de uma empresa, né, como essa. Percebam a questão da leucina, né, é colocada da seguinte maneira: sinalização para a regulação da síntese e inibição da degradação proteica. Está se referindo à atividade muscular, né, esquelético muscular e cognitiva. Então, a gente vai ver que a leucina é um aminoácido de cadeia ramificada e ele realmente é importante nesse processo. A valina é mais um BCAA. BCAA é a sigla de aminoácido de cadeia ramificada. Ele é um aminoácido glicogênico e participa da reação energética do corpo. Aqui, obviamente, está se referindo a essa questão física cognitiva, mais física. Por ser um aminoácido glicogênico, né, significa que ele pode ser utilizado no processo de contração muscular, fazendo o que se chama de economia do glicogênio muscular, né, que ele rapidamente pode ser depletado se for uma atividade de alta intensidade. E aí pode trazer problemas com relação à fadiga muscular. Então, não ter mais performance, não ter desempenho, né, porque é o esgotamento tanto das fontes de energia quanto uma proteólise, um catabolismo que coloca ali no primeiro uma degradação proteica muito intensa. Não é desejável, né? A outra questão é a isoleucina, que é um aminoácido glicogênico e cetogênico. Então, a isoleucina é do tipo misto, né? Ela pode seguir as duas rotas metabólicas. E pertence ao grupo dos aminoácidos de cadeia ramificada. Obviamente, são esses três aí que aparecem nos suplementos, que são os BCAAs, né? Que é leucina, valina e isoleucina. Tá? Seguindo aqui, olha, vem agora a lisina, tá? Que é colocado assim, associado à produção de colágeno, né, cartilagens fundamentais para a formação da pele, cabelo e unha. Né? Obviamente é um contexto humano, né? Mas a gente pode facilmente extrapolar isso para os animais, né, monogástricos. Então aqui, por exemplo, a síntese do colágeno, né, que está mais voltado com a atividade física, seria a questão de tendões, articulações, preciso de sustentação para a atividade física também. A regeneração propriamente dita, né? Toda a estrutura esquelética muscular. Então a lisina é um aminoácido essencial que é utilizada em grande quantidade para essa finalidade. E a gente vai ver depois que a lisina passa a ser um aminoácido referência nos trabalhos de pesquisa, quando se estuda o perfil de aminoácidos, né, que deve estar na dieta. Ele passa a ser um aminoácido referência em relação aos demais, justamente por esse destino metabólico bem específico que ele tem no corpo. A fenilalanina aqui embaixo atua na produção de dopamina e neurotransmissores ligados à memória, humor, cognição e aprendizado. Então, a fenilalanina, o nascimento dos bebês, né, nas maternidades, tem o famoso teste do pezinho para ver se não há fenilcetonúria, que é
uma síndrome metabólica, né, incapacidade de metabolizar esse aminoácido que é essencial, que é um problema grave de saúde, aí, tá? E é genético, né, hereditário. Bom, na sequência aqui, treonina, que atua na proteção e função intestinal, influenciando a absorção dos nutrientes, ou seja, um aminoácido que, entre outras funções, está relacionado com a eficiência do processo de digestão e absorção, né? Ou seja, a síntese das enzimas, tá? As enzimas digestivas, os processos de carreamento de nutrientes nas membranas dos enterócitos, entre outras funções, é importante. A metionina, estimuladora da síntese da glutationa, que é um importante antioxidante e hepatoprotetor. Então, a gente vai ver o metabolismo de aminoácido sulfurado. A metionina é o essencial. Por exemplo, é uma enzima antioxidante que tem, além de metionina, tem selênio também. E o L-triptofano, que é o precursor da serotonina, tá? Que é importante, neurotransmissor do sistema nervoso, né? A serotonina é aquela que dá o bem-estar, né? E, inclusive, tem antagonismo, né, entre serotonina e adrenalina, né? A adrenalina é o que motiva a atividade física, né, cognitiva, enquanto serotonina é o contrário, dá aquela cansaço, né? Vem na fadiga, vem aquela sensação de descanso, né, de ter que parar, e tem a complementação aí com a endorfina, né, que é a sensação do bem-estar. Então, vocês percebam aqui, né, que para o ser humano adulto, tá, são 8 aminoácidos essenciais. Rapidamente, você vai lembrar quem está de fora. A arginina, que eu comentei anteriormente com vocês, e a histidina, que é a arginina, que eu já tinha comentado o caso das aves, né, ciclo do ácido úrico em relação ao ciclo da ureia, a histidina, que pode ser um aminoácido essencial para muitos animais, né, inclusive para o ser humano, quando jovem, também é considerado semi-essencial, mas quando adulto não, tá? Em função das necessidades específicas de um indivíduo, que é uma personalização, né, ou então no caso de animais, de plantéis, né, de animais e de diferentes situações produtivas. No cavalo, com atividade física, é um suíno que já é para a produção de carne, ou, por exemplo, a questão de cães, né, de estimação, né, que é só para lazer. Percebam como só em 3 exemplos a gente consegue expressar ou imprimir essa grande distinção, diferenças de objetivos dentro de uma suplementação de aminoácidos ou de uma complementação de alimentos proteicos nas dietas. Antes de eu seguir para cá, um resumo, uma simplificação de como seria a codificação de genes, a expressão de genes para a síntese de aminoácidos. Quais são as combinações para poder ter o comando em termos de tradução e transcrição no metabolismo celular, né, núcleo citoplasma, para promover aquelas reações de condensação entre os aminoácidos, formar as cadeias polipeptídicas e aí então ter a proteína com a sua função biológica. Então esse quadro ele é bem interessante, que vai trazer exatamente essa ideia para a gente de como você consegue diferenciar, por exemplo, aminoácidos essenciais de não essenciais. Quando o organismo tem capacidade de síntese do aminoácido, né, ele é considerado não essencial, ou quando ele não tem a capacidade de síntese, e ele é considerado essencial. Então está aqui a lisina, ela pode vir dessa combinação aqui, olha, né, de 3 bases. A vai dar lisina, ou G também pode codificar a lisina, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que justamente quando o aminoácido é considerado essencial, é porque não tem as enzimas responsáveis por essa combinação, né, para fazer essa codificação para síntese, tá? Então, a partir do momento que se considera que um aminoácido ele é essencial, é porque não há capacidade de síntese, certo? Quando o aminoácido é considerado não essencial, é porque não tem capacidade de síntese, tá? E quando ele é considerado semi-essencial, que a quantidade ou a velocidade da síntese podem ser afetadas por fatores fenotípicos, tá? Que é a interação entre a genética e o ambiente. Então, isso aí traz um outro conceito bem interessante para a gente, que já é uma fronteira, né, um horizonte de pesquisa dentro da nutrição, que é chamada a interação com a genética, que é a nutrigenômica. Nesse sentido, enquanto quando a gente fala na variabilidade da expressão dos genes, a gente está falando de fatores epigenéticos, por exemplo, ou de nutrigenômica, ou seja, como que
determinados nutrientes que estão presentes ali, ou determinados compostos bioativos que podem estar presentes, né, que são ingeridos, absorvidos e estão ali participando do metabolismo, podem influenciar a expressão do gene, nesse sentido da biossíntese de aminoácidos, por exemplo. Ou como a falta de um aminoácido essencial para a síntese de uma proteína, ele pode fazer com que haja a catabolização dos demais aminoácidos. Então, vamos supor que para sintetizar uma miofibrila muscular, precise de arginina, tá? Vou pegar aqui, ó, glutamina. Tá, vamos supor, tá? Só um exemplo ilustrativo. Se tiver faltando a lisina, não vai sintetizar a cadeia polipeptídica daquela proteína. O que significa que esse aminoácido glutamina, que é não essencial, ele vai acabar sendo catabolizado, e a leucina, que é essencial, também vai ser catabolizada. Ou seja, não vai ser usada na síntese da proteína, porque estava faltando inicialmente, né, um dos aminoácidos para a biossíntese, que era a lisina. Tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem no sentido do provimento, né, dos aminoácidos através das proteínas alimentares ou de suplementos. É que não falte nenhum aminoácido para a síntese das proteínas corporais. Vocês imaginarem, por exemplo, a variedade de proteínas que nós temos no organismo. A síntese de proteínas, a degradação de proteínas, a manutenção das estruturas, do funcionamento. Tá? Então, você pensa, por exemplo, nas enzimas que estão... As enzimas são proteínas, né? As enzimas que estão participando, as conexões neurais, né? São os peptídeos com atividade biológica, o sistema nervoso, endócrino, os hormônios proteicos. A gente falou bastante, por exemplo, de insulina, glucagon, falar de hormônio do crescimento, são todos hormônios proteicos. As proteínas estruturais, a gente está falando de musculatura, né? As miofibrilactina, miosina, troponina, tropomiossina, sarcoplasmática, estromática, falando de colágeno, já. Então, estrutura de derme, epiderme, lipoproteínas transportadoras. Então, a variedade de participação, né, de estruturas proteicas dentro do organismo. O importante, tá, na nutrição proteica dos animais monogástricos é olhar com muita atenção a disponibilidade de aminoácidos essenciais e não essenciais. E nessa interface aí, né, sempre tem aquele sinal de alerta com relação ao semi-essencial. Então, nutrição proteica de monogástrico, a gente sempre vai olhar perfil de aminoácidos. Joia? Então, daqui, ó, o núcleo da célula, onde tem o DNA, que a gente tem um processo de transcrição. Essa transcrição, então, vai gerar o RNA. Esse RNA mensageiro, ele é exportado, aí vai sofrer o processo de tradução, já envolvendo aqui os ribossomos, formando a cadeia peptídica, né? Ou seja, começa a pegar os aminoácidos livres que estão ali disponíveis, tá? E também começam, se for necessário, a sintetizar alguns aminoácidos que ele tem capacidade, né? Tem as enzimas para fazer esse processo. E aí, então, ocorre a formação da estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária, e a gente tem a formação da proteína biologicamente ativa, tá? Então, essa é uma simplificação, mas que dá para entender bem esse processo de síntese de proteína, ou seja, de onde vem o comando. O comando vem do núcleo da célula, da expressão dos genes, e é a partir dessa ideia que a gente estabelece o que é um aminoácido essencial, o que é um aminoácido não essencial, ou se tem algum fator estressante aqui, né, imunológico, que pode ser homeotérmico, pode ser de comportamento, algum fator estressante que vai inibir, tá, esse processo. E aí o aminoácido não essencial ele passa a ser semi-essencial, tá joia? Primeiro, a gente faz a contabilidade dos aminoácidos na alimentação. Tem que saber o que os animais estão consumindo diariamente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo estaria envolvido com a disponibilidade, você conhecer a digestibilidade da proteína daqueles alimentos, em termos de disponibilidade dos aminoácidos, né? Então, o aminoácido em questão ele está envolvido ali, você vai estar tendo uma expectativa com relação à utilização deles, né? Tá? E num terceiro momento, seria exatamente o que você colocou, que é a observação através de parâmetros ou técnicos, ou seja, índices que podem ser mensuráveis, tá? Então, por exemplo, você tem um ganho de peso qualitativo, né? Então, você pode usar, além da balança, você usa um aparelho de ultrassom, né, para saber se o animal está ganhando peso qualitativo em termos de massa muscular ou se ele está ganhando gordura, né? Outro ponto você pode fazer exames de sangue, né, para ver alguns parâmetros sanguíneos, alguns parâmetros metabólicos, né? Então,
Por exemplo, vou dar só um exemplo assim, trivial, né? Medir hematócrito, por exemplo, medir nível de cortisol, tá? Para saber se o animal está estressado, tá? Se está sofrendo algum tipo de estresse. Então, é um parâmetro indireto, né? Mas que já te dá uma ideia. E não é muito caro de se fazer, né? Por exemplo, ela tem uma estrutura primária, que é uma sequência linear de aminoácidos, tá? Que compõe essa cadeia polipeptídica, perdão, e que define a função, né, dessa futura proteína. Então, a sequência de aminoácidos da cadeia primária, dessa estrutura, que vai definir qual é o tipo de proteína que vai ser sintetizada. Então, a estrutura secundária já é de estabilização dessa futura proteína, ou peptídeo, com atividade biológica, tá? Que você tem o tipo alfa-hélice, que é o mais comum para essas de função biológica, e as folhas beta, são aquelas mais relacionadas com funções estruturais. E, por fim, a estrutura terciária, de dobramento, né, polipeptídeo, formando uma estrutura estável e flexível ao mesmo tempo. Por exemplo, no caso de uma enzima, né, que tem o sítio ativo, né, o local que permite a catálise, né, do substrato em produto, e até a estrutura quaternária, né, que já é uma interação mais complexa, por exemplo, formando conjugações, ou seja, no caso de proteínas que envolvem a agregação de outras moléculas que não são proteínas. Como eu saber qual é a quantidade de proteína de aminoácidos que os alimentos podem conter, tá? Então, nesse caso, você trabalhar com os valores reais, tá? É o mais recomendado. Ou seja, pegar a amostra do alimento, baixá-lo para um laboratório de análise bromatológica, onde vai ser feito, então, todo o processo analítico laboratorial, que é padronizado, tá? E aí você tem um valor real de proteína e de aminoácidos daqueles alimentos. Caso isso não seja possível, por várias razões, você pode trabalhar então com estimativas ou equações de predição, que são os valores de tabelas, né? A literatura, tabelas de composição de alimentos, onde você vai buscar aproximação. Se eu estou no Brasil, eu vou buscar tabelas de composição de alimentos brasileiros. Então, se eu pegar uma tabela americana, por exemplo, eu corro um risco, né, de estar superestimando ou subestimando o valor de proteínas e aminoácidos, né, em termos de estimativa, de aproximação. Então, quanto mais próximo da realidade, melhor. A análise de proteína convencional é chamada de proteína bruta. Então, é a proteína total, né? Todos os compostos nitrogenados, eles são extraídos por um processo de digestão, destilação e titulação, que vão propiciar a mensuração do nitrogênio total. Então, parte da premissa de que todo aminoácido ele tem um grupamento nitrogenado, que é característico da sua estrutura, e esse nitrogênio ele estava incorporado numa estrutura maior, que é chamada de proteína. A gente sabe que isso está sujeito a críticas, né? Porque você tem o chamado nitrogênio não proteico, ou compostos nitrogenados que não são a proteína verdadeira que a gente está, e acabam, então, superestimando o valor de proteína bruta, nesse tipo de análise. Mas como é uma análise que ela é centenária, né? É uma análise que já tem muito estudo, já tem muitos resultados, ela tem uma acurácia muito boa, né? E os equipamentos foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, ela ainda é considerada válida, né? E depois tem esse fator de conversão 6,25, que é embasado no teor médio de nitrogênio, que vai nos dar, então, um teor de proteína bruta. Então, perceba que a análise ela é de nitrogênio total. E a conversão para a proteína é uma estimativa. Então, a gente chega em valores, por exemplo, na soja 30%, no milho 7,5%, no frango 27%, no ovo 12%. Então, o que é interessante? A proteína bruta é a proteína total do alimento. Não significa que seja a proteína que vai ser realmente utilizada pelo animal. Aí a gente tem outro conceito que é de proteína digestível ou de proteína metabolizada. Fatores de conversão diferenciados para grupos de alimentos, né, para você tentar dar uma maior precisão nessa análise, né? Só ilustrando, tá? A gente coloca a amostra, então a gente pega a amostra aqui, ó, tá? Coloca no tubo de ensaio, aqui embaixo, né? Junto com a amostra tem uma solução catalisadora, que envolve sulfato de cobre e sulfato de potássio, ácido sulfúrico puro, que é o PA para análise, vai promover a digestão ácida, né, dessa amostra aqui, em alta temperatura. Isso aqui é chamado, então, de bloco digestor, então, 300, 350 graus, tá? Então, a digestão ácida dentro de uma capela, que a insalubridade é muito alta, né, nesse processo analítico, tem que tomar muito cuidado, tem todo um EPI,
tem a estrutura para fazer essa análise, tá? Então, aí, mais ou menos umas 3 horas de digestão em média, aí depois espera esfriar e vem para esse outro processo aqui que é chamado de destilação, tá? Então, aqui a gente tem uma reação ácido-básica, né? É um choque ácido-básico, onde esses compostos nitrogenados, então, que estavam aqui no tubo de ensaio, eles vão fluir para o condensador, vão ser arrastados por vapor de água e depois eles vão ser armazenados, vão ser capturados numa solução armazenadora aqui, que é com ácido bórico, e tem 2 indicadores aí, que é o vermelho de metila e o verde bromocresol. Então, é uma solução da receptora, né, que vai capturar esse nitrogênio volátil aqui da amostra, e depois ele vai ser, então, titulado, né, processo de titulação, que acidifica novamente, aqui sim, a solução de ácido clorídrico, tá? E de acordo com o volume gasto de ácido clorídrico, a gente tem o teor de nitrogênio total dessa amostra, né? Aí a gente pega esse nitrogênio total, multiplica por 6,25 e se acha, então, a proteína bruta, tá joia? A gente tem esse outro sistema aqui, ó, que ele é bem interessante, que já é uma evolução, que é o chamado sistema Dumas, tá? Esse sistema Dumas, ele faz a análise de nitrogênio total por combustão. Então, ele tem um sensor que ele mede, né, o nitrogênio volátil gasoso que é liberado dentro do ambiente hermeticamente fechado, tá, da combustão. E esses sensores aqui, eles vão permitir, então, que esse nitrogênio volátil que é medido aqui, ele seja arrastado por esses gases aqui, o hélio e o ar comum, ar comprimido, e aí, dependendo do teor de nitrogênio que a amostra contém, ele é medido e permite, então, a gente calcular qual seria o teor de proteína bruta com base nesse nitrogênio total que foi mensurado nessa análise. Então, assim, ele é considerado de maior precisão, tá, por causa desse sistema de mensuração do nitrogênio, e tem menos interferência do ambiente e de manipulação, como na técnica anterior do Kilden, que é um nitrogênio total tradicional. Então, essa aqui é uma adaptação, já uma melhoria justamente dessa análise. E o interessante para a gente é isso daqui, né? Saber realmente quais são os aminoácidos que estão ali naquela amostra do alimento. Então, a análise recomendada é o HPLC, cromatografia líquida de alta performance, ou a cromatografia de troca iônica. Mas o HPLC é o mais recomendado atualmente, de maior exatidão e de maior precisão. O detalhe é que ele é um processo trabalhoso, tá? Porque, dependendo da natureza química do radical do aminoácido, é necessário um processamento diferente da amostra. Então, por exemplo, se o aminoácido ele é polar, ou se ele é apolar, apolar-polar, se ele é carregado positivamente ou de carga negativa, tá? Que são os radicais que formam cada aminoácido, a identidade de cada aminoácido, né? Exige um processamento diferenciado da amostra para você poder fazer essa medição na cromatografia. Tá? Mas essa é uma análise que a gente considera hoje extremamente relevante quando a gente trabalha com nutrição de precisão. Não basta conhecer o teor de proteína do alimento, é preciso conhecer o teor de aminoácidos que estão presentes na proteína desse alimento. Aí sim a gente pode trabalhar as estratégias de maneira bem mais exata e precisa. Tá joia? Tá? E aqui eu selecionei só alguns alimentos que são de uso mais frequente na alimentação animal, tá? Especialmente de aves e suínos. Então, vocês percebam aqui que, de acordo com o teor de proteína do alimento, você tem também uma proporcionalidade no teor de aminoácidos dessa proteína. Tá? Então, obviamente, se o milho tem 7,9, o teor de aminoácidos deles é inferior ao da soja, por exemplo, que tem 39% de proteína, então ele tem mais lisina e mais metionina. Aqui eu tenho um alimento energético e aqui eu tenho um alimento. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, de identificar, selecionar, escolher alimentos que vão ser mais importantes como fornecedores de proteína, o destaque sempre vai para esse tipo de alimento, que tem um teor, de acordo com aquela classificação de Morrison, né, teores de proteínas superiores a 18, né, que a gente tem 3 grãos cereais, que vão dar origem a farelos, farelo de milho, trigo e arroz, por exemplo, que são usados no balanceamento das rações e das dietas, que são considerados energéticos, mas eles têm proteína. Então, a questão que está envolvida aí, qual é a digestibilidade dessa proteína e quanto desses aminoácidos que eles contêm, por exemplo, aqui, né, vão realmente estar disponíveis para absorção. Então, essa tabela é uma tabela de proteína bruta com aminoácidos
totais. Uma tabela complementar, onde tem a proteína digestível e os aminoácidos digestíveis. Como são alimentos convencionais, já muito bem estudados, né? Tem muitos dados que já foram gerados, existe uma certa confiança, né, em você trabalhar com estimativas, com predições, tá? Diferente, por exemplo, se você pegar um farelo de amêndoa de castanha, pegar um farelo de feijão guandu, pegar qualquer outro alimento alternativo regional, né, que é diferente de um alimento convencional. Tem esse volume de dados, não tem essa confiança de você pegar uma tabela de composição. Não, se você se basear em um artigo, basear em um trabalho, né, você pode estar correndo um risco muito grande, tá, de estar errando feio, né, com relação ao balanceamento da proteína dos aminoácidos da dieta. Né? No caso aí dos cereais, que são os convencionais mais utilizados, né? A gente tem mais ou menos essa distribuição. Em cada 100 gramas de proteína, a porcentagem de aminoácidos aqui no germe do milho é em torno de 6,1% e no glúten do milho, mais ou menos 2% de lisina. Aí você vai olhando isso aí, né? Por exemplo, na metionina é 1,7, tá? No germe, enquanto no glúten você já tem 2,8. Então, olha só como houve uma inversão. Então, é bem interessante olhar para o perfil de aminoácidos do alimento ou então de subprodutos ou coprodutos que são gerados dentro da agroindústria, né? Que vão ser esses farelos que aparecem em rações. Então, farelo de glúten de milho, 60% de proteína. Então, é mais ou menos esse perfil de aminoácido aqui que ele vai conter. Se eu pegar um farelo de germe de milho, que vai ter ali na faixa aí de seus 22% de proteína, se não me engano, né, já tem esse outro perfil aqui. Então, você vai na tabela e dá uma olhada, ver a composição e ver se aquele farelo, aquele produto, né, do beneficiamento da agroindústria, dos grãos, se aproximam mais ou menos, né, daquela característica e pode ser, então, levado em consideração. Se ficar na dúvida, se não sentir essa confiança, pega a amostra e manda para o laboratório para fazer análise, que é o mais correto. Proteínas de cereais, por exemplo, elas têm albuminas, têm globulinas, têm prolaminas, glutelinas, gluteninas, onde estão presentes, então, esses aminoácidos. Então, a proteína não é uma substância, proteína. Na verdade, a proteína é um grupo, tá, de moléculas onde você tem diferentes substâncias, tá? E aqui eu trouxe só 4 para vocês terem uma ideia, que são as mais importantes do grupo dos cereais. No caso de um comparativo entre milho e soja, né? O arroz com feijão, tá? A soja leguminosa e o milho tem aqui, ó, 32% de proteína no grão de soja. Quando a extração do óleo e a obtenção da torta, né? Essa torta aqui, ela pode chegar a 48% de proteína, que é um produto comum, né? Tem o farelo 50, por exemplo, né? Que tem menos inclusão de casca de soja, tá? Então, quanto maior a inclusão de casquinha de soja, mais diluído vai ser esse teor de proteína. Por isso que a gente fala em farelo 42, 44, 46, 48, que são aqueles mais comuns, né, dentro do mercado alimentício para os animais, tá? Já o milho grão, ele tem 8% de proteína bruta. O farelo de glúten, tá aqui, ó, tem 60% de proteína bruta. Então, percebam, quando fez a extração do amido, né, o que sobrou? Germe em glúten. Então, aqui purificou o glúten para ser um farelo proteico. Só a proteína do grão do milho. Só a proteína do grão da soja. Aqui extraiu o lipídio, aqui extraiu o amido. Então, esses são subprodutos comuns dentro da agroindústria que são direcionados para a formulação das dietas ou das rações, dentro desse contexto proteico que a gente está discutindo aqui hoje. Então, um ponto interessante são esses fatores antinutricionais, principalmente no caso da soja, que tem os inibidores de tripsina, as lectinas, tá? Que eles são termoláveis, são proteínas que podem ser desnaturadas por processamento térmico ou por fermentação. Então, é bem interessante, você vai trabalhar com a soja integral, ter um processamento dessa soja, né? Seja por calor, para desnaturar essas proteínas antinutricionais, ou então por fermentação, que aí os micro-organismos vão desnaturar também, ou hidrolisar, melhor dizendo, né, através das suas enzimas, esses fatores antinutricionais. É um cuidado importante que tem que ter com o uso dos alimentos, tá? Soja é um alimento muito bom, excelente, né, mas é preciso fazer esse processamento. Desnaturado pelo calor. Então, a partir de qualquer processamento térmico, desde um cozimento simples até um processo de expansão termoplástica, é possível desnaturar essa abidina e ela perde essa característica antinutricional
com facilidade. Então, o ovo é considerado uma proteína de excelente valor biológico. E a questão proteica que a gente está olhando hoje, né, tem diferença entre o ovo de pata e o ovo de galinha com relação à proteína, o aporte proteico de aminoácidos? Vai falar que não. Né? Então, está aqui, ó, um exemplo. Né? A diferença entre eles é quase inexistente, né? Na mesma faixa, certo? Então, se tem diferença só com relação a outros nutrientes, mas não a proteína, tá joia? Então, só essa informação aí para você. E já na gema, tem outras proteínas, né? Em diferentes configurações, que são conjugações, grupamentos fosfato, que são as lipovitelinas, grupamento fosfoglico, que é a fosvitina, agrupamento glicolipo, que são as livetinas, além de protoporfirinas, que vem do metabolismo hepático, as metaloproteínas, onde estão as enzimas que contêm elementos minerais. Então, tem diversas combinações proteicas. Então, quando se fala em proteína da gema, proteína da clara, né? Ou seja, proteína da gema vitelo, proteína da clara, que é o albúmen, você tem aí diferenças em configurações de proteínas que também podem se refletir em diferentes digestibilidades, que são utilizados dentro da indústria alimentícia, tá? Ou seja, a gente está muito acostumado com o ovo in natura, mas a indústria trabalha muito com o ovo processado. Então, você tem a gema, por exemplo, liofilizada, ou você tem a clara, que é o albúmen, e isso pode ser usado para produzir suplementos, como é o caso da albumina do ovo, que é muito comum em suplementos, né? Suplemento proteico. Tem também o ovo líquido, que é um produto que está chegando, que já se comercializa e se consome ovo líquido, que faz parte da cultura alimentar, né, de consumir ovos dessa forma, né. Tem uma questão aí envolvida com o aproveitamento da casca do ovo. Essa diferença entre as proteínas de origem vegetal e as proteínas de origem animal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a farinha de carne, ó, proteína, farinha de carne, e aqui a gente tem a farinha de peixe. Tá? Então, são valores médios, tá? Existem variações nesses teores. Mas, obviamente, quanto maior o teor de proteína, maior o teor de aminoácidos, né? Nesse caso, aminoácidos essenciais. Então, perceba aqui essas diferenças, né? Entre lisina e metionina, o teor de proteína da farinha de carne, e o teor de lisina e metionina em relação à farinha de peixe. Aqui tem 60% de proteína, você tem 4% de lisina. Aqui já tem 55% de proteína, quase 3% de lisina. Então, é quase natural. Só que isso é proteína bruta, aminoácidos totais. Então, quanto vai ser digestível, quanto vai ser disponível para efetivamente ser utilizado no metabolismo. Tem uns estudos mostrando, né, o quanto, onde aparecem os valores de proteína digestível e aminoácidos digestíveis desses alimentos aí. Muito bem, então passando aqui, ó, ingredientes para animais em rações para cães. Eu vou pegar agora os cães como modelo. Então vocês estão vendo aí farinha de carne, farinha de vísceras, farinha de penas e farinha de peixe. 4 tipos de farinhas de origem animal, considerados provedores de proteína. A diferença entre eles, né, que é a proteína bruta de cada um, né? Obviamente, a gente tem diferença de digestibilidade. Então, essa variabilidade na composição, ela depende não só da origem da matéria-prima, se é da carne aqui, por exemplo, de suíno, de aves, as vísceras de qual tipo de abatedouro, uma farinha de penas hidrolisada e autoclavada, também de recuperação desse subproduto para alimentação animal, e a farinha de peixe, que é da filetagem do pescado, né? Qual é o tipo de peixe que está aqui dentro? Se é sardinha, se é arenque, se é atum. Então, esses valores que estão aqui são valores médios, só para ter uma ideia. Então, essa variabilidade na composição química, ela é reflexo não apenas da matéria-prima de origem, mas também do processamento. E aí vem essa discussão importante para a gente, qual é a digestibilidade, o quanto dessa proteína vai ser digerida por esses animais e quanto de aminoácidos eles realmente vão aproveitar para o seu metabolismo. Tá? Então, por exemplo, no pet food, massa proteica enlatada, né, ou petiscos de adestramento mais proteico do que energético, é um alimento seco, desengordurado, autoclavado, que não pode ter impureza nem contaminante. Então, a inspeção é outro ponto interessante de ser levantado, principalmente a questão microbiológica, né, porque são alimentos de alta deterioração e probabilidade de contaminação. Então, é preciso tomar bastante cuidado com a biossegurança alimentar. Bom, olha só que legal essa tabela aqui, a do Karcioff, pesquisador lá da Unesp. Participação dos principais ingredientes proteicos dentro de 3 categorias de rações para cães. A ração standard, né, que é essa aqui, ó. Tá? Uma ração premium, que seria intermediária, e uma super premium, que seria uma ração top aí, né? Perdão, de maior investimento. Então, você veja a farinha de carne, né? A farinha de carne, ela tem uma participação muito semelhante aqui entre
a standard, que é aquela de custo-benefício, né, aquela mais barata, e a premium, que já seria uma ração intermediária. Pode chegar até 50%, 60%, 50% de participação. Então, são limites, tá? Aqui estão falando em limites de inclusão, certo? Enquanto a Super Premium, ela não passa aí de 28%. Então, pegar a farinha de vísceras aqui, acontece a mesma coisa. É um produto mais barato, né? Tem uma digestibilidade um pouquinho inferior, tá certo? Em relação ao perfil de aminoácidos digestíveis, né? Que fazem a diferença na escolha, na seleção desse tipo de alimento. Na standard, né? Ela participa mais aqui, tá? Do que numa, né? Já numa super premium, a participação aqui não passa de 7%. Então, aqui, a gente pode chamar de assim, ele entra como um eventual substitutivo, né? Se está faltando algum alimento principal da formulação da super premium, você vai buscar uma farinha de carne, uma farinha de vísceras para substituir, para tomar o lugar ali temporariamente. Tá? Tanto a carne de frango quanto o ovo desidratado, essas rações de custo-benefício, custo mínimo, né? O ovo desidratado praticamente não entra, porque é um alimento caro e é uma proteína de alto valor biológico. Quando vai para uma premium, que é o intermediário, já começa a aparecer, olha, 20%, pode chegar a 15% aqui no ovo desidratado. Agora, quando vai para uma super premium, que é aquela ração de investimento de melhor qualidade, olha aqui, 36% de carne de frango e 70% de ovo desidratado. Então, aqui, a carne de frango não é essa farinha de carne que é um subproduto de abatedouro. Aqui é a carne mesmo como produto principal humano, aqueles cortes nobres que a gente fala, tá? Da filetagem, certo? Então, você percebe essa diferença, né? Você pode fazer analogamente o mesmo raciocínio com relação ao farelo de soja. Olha, o farelo de soja, ele pode chegar a 50% da formulação em termos de participação proteica, uma ração de custo mínimo, que é um produto barato. Apesar de ser uma proteína boa, de digestibilidade interessante, é uma proteína de origem vegetal. Já uma ração super premium, olha aqui, o nível de inclusão do farelo de soja, 0. Ou seja, não tem proteína vegetal. A ração super premium, normalmente, ela prioriza proteínas de origem animal, dando um espaço aqui, olha, para o farelo do glúten do milho, que é aquele concentrado proteico do grão. Certo? Quando faz a extração do amido, tira fora, que já foi extraído, ou seja, que já está facilitada a sua digestibilidade. Adequar a dieta ou respeitar um pouco mais, né, o hábito alimentar nativo ou natural daquela espécie. Já que cães são animais carnívoros, né, eles têm, teoricamente, o trato digestório adaptado para o consumo de alimentos de origem animal. Então, seria mais ou menos essa ideia. A diferença entre uma ração de custo mínimo, uma standard, e uma ração de investimento, que seria super premium. Então, é bem interessante para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque isso vai influenciar o atendimento dessas necessidades desses animais. 14%, 15% de proteína digestível até 24%, 25% de proteína digestível na ração ou na dieta. Relação energia-proteína, né? Trazendo uma relação de 1,2 a 4,4 megacalorias de energia digestível para esses teores supracitados aqui de proteína digestível. Então, seria essa equivalência aqui, 144 gramas por quilo para 1,2 megacaloria por quilo de alimento, ou 240 gramas por quilo de proteína digestível para 4,4 megacalorias por quilo de alimento. Se você tirar só uma casa decimal aqui, isso aqui vira uma porcentagem. Então, seria 14%, até 24%, por exemplo. E aqui é a mesma coisa, se você multiplicar por 1.000, você tem quilocalorias, né? Seria 1.200 quilocalorias até 4.400 quilocalorias. Então, você veja esse limite máximo aqui, né? De 24% de proteína digestível para 4.400 quilocalorias de energia digestível. É um animal de alta intensidade, atividade física e cognitiva. O Border Collie aqui, o Golden Retriever, o galgo de corrida, né, de competição, husky siberiano de tração animal, né, de caça também, o pastor inglês aqui, o shepherd, né, ou um rottweiler, né, um cão de guarda. Então, para vocês terem uma ideia, são atividades físicas de alta intensidade, de treinamento, de adestramento, que exigem mais, né, não é a simples manutenção. Então, é interessante olhar. Então, é o atendimento dessa necessidade de biossíntese proteica do organismo, fechando a ideia, só essa exemplificação. As proteínas miofibrilares. Então, tem aqui, ó, miosina, proteína C, M, actina, tropomiosina, troponina e beta-actina. Essa composição toda aqui, mais a linha Z, né, actinina e desmina,
formando aqui mais ou menos 10% da composição proteica do músculo. Proteínas sarcoplasmáticas aqui, ó, são as enzimas sarcoplasmáticas e mitocondriais, mioglobina, né, transporte de oxigênio, a hemoglobina que está circulando no sangue, os citocromos e as flavoproteínas, formando mais ou menos 7% da composição proteica do músculo. E as proteínas do estroma, né, colágeno, reticulina, elastina e outras insolúveis, parte estrutural formando mais ou menos 3%, né, e totalizando então aqui, ó, 20% de teor de proteína, as proteínas que compõem a musculatura. Então, mais ou menos essa ideia, para poder manter, né, essa síntese, para promover uma hipertrofia, uma hiperplasia muscular, que já é mais difícil, tá? Ou seja, para o crescimento, atividade física e tal, para manter esse padrão, tenha disponível em termos de absorção intestinal os aminoácidos que vão permitir essa síntese. Então, esse é o caso, né? Se estiver faltando um ou outro aminoácido essencial, essa proteína ela deixa de ser sintetizada, ela não é produzida, né? E vai tudo para a proteólise, para o catabolismo, né? Acaba sendo esses aminoácidos. Então, o animal começa a perder massa muscular, começa a definhar. Isso além de outras funções neuroendócrinas, sistema nervoso, etc e tal, né? Traz uma série de efeitos colaterais negativos aí. Essa questão da dieta natural, só ilustrativo. Então, seria mais ou menos o espelhamento da alimentação humana em relação à alimentação animal, né? Por exemplo, quando o tutor, né, o criador, ele transfere o seu hábito alimentar, né, aquela cultura alimentícia dele, para o seu animal de estimação ou para a sua criação, um canil, por exemplo, né, usamos cães aqui como modelo. Então, é o caso, por exemplo, de substituir a ração, que é um alimento industrializado, por uma alimentação artesanal, né, uma alimentação com ingredientes naturais. Então, seria o caso um processamento mínimo aqui, né, que é o filé do frango, um mix de arroz, com feijão, mais alguns tipos de legumes, com algumas especiarias mínimas, né, em quantidades ali que não extrapolem, né, a tolerância dos animais, tá? Então, seria uma dieta aí com 32 gramas de proteína, 32%, e que poderia atender à necessidade do animal. A questão é, a proteína de origem animal que está ali, a proteína de origem vegetal que está ali, né, ela vai ser digerida tão eficientemente quanto a de origem animal? Né? Será que esse processamento mínimo ele é suficiente para promover uma certa desnaturação e facilitar a digestão e a absorção dos aminoácidos, que é o que realmente interessa, né, para o metabolismo do animal? Então, são questões aí que ainda são muito controversas na literatura, né? Quando se faz esse contraste, essa comparação entre um alimento industrializado, tipo ração, preconizado para esses animais, comparado com uma dieta caseira ou artesanal. Então, aí, para os cães, né, os caninos, aí, como é que ficaria essa questão do aproveitamento da proteína, dos aminoácidos, né? É uma discussão bem interessante também para ser feita. Já que as rações úmidas não passam pelo processo de extrusão, eu posso dizer que apresenta menor desnaturação de proteínas do tipo de alimento que está sofrendo essa cocção, né, cocção úmida. A ração úmida, né, a ração pastosa, não passa por extrusão, sim, não tem essa desnaturação de proteína, porque o processo de extrusão é calor e pressão, é um maquinário, né, que ele imprime calor e pressão naquele processo. Então, obviamente, essa desnaturação da proteína, ela vai melhorar, sim, a digestibilidade, sem dúvida. No caso da alimentação natural, quando faz a cocção úmida, né, que é um cozimento dos alimentos, ele também tende a melhorar o aproveitamento dos aminoácidos, só que aí já é artesanal, né, já é uma coisa mais em pequena escala, caseira, pode ser, né. Isso, quando você olha para o trato digestório, né, a ação da proteína, ela é uma vantagem, porque ela facilita o processo de absorção de aminoácidos. A desnaturação também é vantajosa quando há perda de atividade biológica de fatores antinutricionais, como é o caso da soja, tá? Do antitripsina, que é o Kunitz e o Bowman-Birch. Então, essa desnaturação dessas moléculas faz com que a soja se torne um alimento de boa qualidade. Então, assim, a desnaturação, ela é bem vista nesse contexto da digestão de proteína e de absorção de aminoácidos. Existem situações onde a desnaturação ela pode ser desvantajosa por uma quelação indesejável, que torne os aminoácidos indisponíveis, tá? Mas não é a regra, isso seria uma exceção. Tudo bem? Quais são os tipos de alimentos vegetais envolvidos aí, né? Você tem variações em termos de teor de proteína ou de
probabilidade de ser digerido e fornecer os aminoácidos efetivamente para a absorção do animal, né? Esse processo investigativo, né, e observatório, ele é muito importante para você saber exatamente dimensionar, chama-se efeito resposta, né? Em função daquele tipo de alimentação, de nutrição, como é que o animal está se comportando, como é o desempenho dele. Boa pergunta, realmente não tem uma resposta exata, né? Mas sim uma resposta condicionada a esses fatores, certo? Então, uma definição boa seria o valor biológico da proteína, tá? O coeficiente de digestibilidade, que está aqui, ó, se refere, então, o consumo de proteína em relação à excreção da proteína, e essa diferença, esse contraste aqui, teoricamente, é o que ficou retido no corpo do animal, né? Então, a passagem pelo trato digestório, o que foi digerido e absorvido em relação ao que foi eliminado, que foi excretado. Então, essa equação é a equação padrão de cálculo de digestibilidade, que é a proteína ingerida menos a proteína excretada, dividido pela proteína ingerida e multiplicado por 100. Então, aqui você tem um resultado em termos de porcentagem, né, de digestibilidade. Então, por exemplo, a digestibilidade do farelo de soja para cavalos gira em torno de 80%. Tá? Significa que de cada 100 gramas de proteína do farelo de soja que ele consome, ele consegue digerir e aproveitar 80 e 20 acabam se perdendo na excreção fecal. Já o valor biológico, ele se refere, então, à proteína absorvida disponível para o metabolismo. Então, ele vai além da digestibilidade. Então, quando você fala uma proteína de alto valor, proteína de baixo valor, você faz a combinação desses dois conceitos, a digestibilidade, a disponibilidade de aminoácidos e a sua efetiva metabolização, que fica retido no corpo e realmente é utilizado. Então, o valor biológico, ele se refere, por exemplo, que já em termos de nitrogênio, né? Os compostos nitrogenados são os grupamentos amina, que compõem os aminoácidos das proteínas. Então, o nitrogênio ingerido, né, subtraído do nitrogênio excretado, tá? Tem o fecal, tá? Tem o urinário, certo? Em relação, dividido aqui pelo nitrogênio ingerido menos o excretado, multiplicado por 100. Então, o valor biológico da proteína, ele leva em consideração a retenção, que fica retido no corpo. Então, é um conceito que vai além da digestibilidade e mostra realmente se a proteína é de bom valor ou alto valor, baixo valor. Então, o valor biológico, por exemplo, da albumina, que é a proteína do ovo, né, do albúmen, ela gira em torno de 93% a 96%. É o que realmente fica retido no corpo e é metabolizado. Enquanto a proteína do glúten, do trigo, tá, gira em torno de 40% a 60%. Ou seja, né, o que realmente é digerido, absorvido e utilizado em termos dos aminoácidos que compõem aquela proteína. Né? Então, perceba aqui por que o ovo, a proteína do ovo, a albumina do ovo é usado como referência nos trabalhos que comparam ou mensuram o valor biológico. Então, valeu! E até mais, então. Tchau, tchau.